Fala galera, tudo certo? Aqui quem vos fala é o Zerino e vamos continuar o nosso tutorial. Então vamos dar uma sequência aí para o nosso tutorial. Hoje a gente vai trabalhar apenas HTML, CSS e o JavaScript mais para frente, mas o HTML e CSS novamente. Então a gente sai do Bootstrap, a gente criou aquela seção de sobre com o Bootstrap no tutorial passado, na aula passada, né? E hoje a gente volta então para a raiz, vamos voltar então a usar o HTML e CSS. Então, é como eu falei no tutorial anterior, a gente avalia seção por seção e vê o que a gente vai usar, qual é a ferramenta que a gente vai usar e o que vai nos dar produtividade, né? Então, tudo envolve produtividade e qualidade, claro, óbvio, né? Que a qualidade também não pode deixar a desejar. Então, a gente vai dar sequência aí agora na nossa sessão de Mulheres Merecem. Então a gente vai ter ali uma seção com texto e uma imagem. Então falando um pouquinho ali, né? Então, dependente da qual for o ramo, né? Vai falar um pouquinho ali e aí o texto fica por conta de vocês. Eu vou só colocar o nosso texto Glória Y ali, né? O nosso texto genérico para estilizar e uma imagem qualquer ali que eu escolhi, né? Para fazer parte desse nosso projeto. Então eu vou na sequência aí rodar a vinheta e vamos para o nosso código, tá ok? Então, pessoal, só mais um aviso. Eu já estou aqui na minha máquina, no meu código aqui. Mas eu vou fazer o seguinte. Se eu vou ir fazendo o projeto, se eu ver que o vídeo vai ficar muito grande, então eu vou cortar o vídeo em duas partes. Eu vou lançar os dois na sexta-feira, normal, né? Hoje, sexta-feira. Mas eu vou fazer em duas partes, tá? Para o vídeo, se o vídeo se estender muito. Eu estou tentando fazer em torno de 20 minutos, mas não está dando dentro desse tempo que eu previ, porque é uma coisa tu fazer o projeto e outra coisa tu fazer e explicar o projeto, né? Como eu estou explicando bem detalhadamente, então tá dando muito além do que eu tenho previsto. Então vai passar do que eu tenho previsto, mas se eu ver que o vídeo vai ficar muito longo, muito cansativo, eu divido ele em duas partes, tá ok? Então esse é uma forma de tentar deixar o nosso conteúdo menos cansativo possível, tá ok? Então é isso aí, vamos para o nosso código agora. Então, pessoal, estamos aqui no nosso código, né? Então a gente fez aqui na aula passada a sessão sobre. Então a nossa sessão sobre ficou finalizada. A gente usou o CSS, né? O Bootstrap para estilizar esse nosso código e ficou muito bacana, né? Então aqui está o nosso projeto com o sobre, até onde a gente foi, a gente já deixou todo prontinho, né? Com o nosso Bootstrap. Se você não viu, para esse vídeo e volta lá para ver como é fácil trabalhar com Bootstrap, né? E vamos continuar a partir daqui, então, tá ok? Então a gente vai criar agora essa seção aqui, a seção de Mulheres Merecem. Então é essa seção que a gente vai criar. Então a gente vai ter o título, né? A gente vai ter um conteúdo e vai ter uma imagem. E o nosso botão de chamada aqui, né? Para agendar alguma coisa, né? Então esse botão aqui pode levar para o WhatsApp, pode levar para onde a gente quiser, ou para um ponto determinado da página, ou para um formulário. Então, aí fica a critério de vocês, né? Então, é essa sessão que a gente vai fazer agora, tá ok? Então, vamos continuar aí o nosso projeto da sessão Mulheres Merecem, tá ok? Então, vamos lá. Então, aqui está a nossa sessão, né? De sobre, tá pronta. Está concluído aqui, né? Então eu vou fechar. Se eu já finalizei essa sessão, eu fecho. É por isso que eu gosto de separar por sessões, entendeu? Porque fica mais fácil, né? Fica mais fácil de organizar o nosso código, né? Então vamos lá, então. O próximo passo é criar uma nova sessão, né? Então a gente vai criar aí uma nova sessão. Então vamos criar aí, vamos dar uma identificação para essa nossa sessão, né? Então vamos criar aqui, poderia ser um ID, tá? Normalmente eu coloco classe quando eu vou repetir essa ação, né? Então, e quando nesse caso aqui eu poderia colocar diretamente a ID, tá? Na sobre também, poderia ter colocado diretamente a ID, tá? Então, pode ser que eu tenha que repetir essa seção em algum lugar, então eu boto classe, senão eu coloco ID. O bom é colocar ID, tá?
Então, eu vou deixar como classe aqui, mas fica a critério de vocês aí, tá ok? Qualquer um dos dois vai ficar, não tá errado, vai ficar bom também, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, o nome dessa seção aqui, eu vou colocar solução, tá? Então, eu vou colocar solução, mas você poderia colocar o nome da seção como Mulheres Merecem. Então, aqui, Mulheres Merecem por quê? Então, é uma solução. Então, eu vou colocar o nome da seção como solução, para não deixar Mulheres Merecem tão grande, tá? Mas poderia ser Mulheres Merecem, né? Então, eu vou colocar nesse caso aqui solução. Então, lembrem-se, pessoal, deem nomes adequados que vocês vão saber depois do que se trata o assunto ali, o código ali dentro, tá? Então, sempre deem nomes coerentes com o assunto, com o que você quer apresentar naquela sessão, naquela div, ou enfim, no que você está fazendo ali, tá? Então, vamos colocar aqui um H2. Por aqui um H2 aqui, eu já tenho esses textos aqui, então eu vou pegar esses textos aqui já prontos, né? Eu tenho os textos, tenho os lorem y, então já vou pegar para não ficar, né? Então, me repetindo muito. Vou colocar aqui uma div, vou dar o nome da div aí vou botar uma classe aqui para div, lembrando, poderia ser, né? Poderia ser um ID, né? Então, eu vou colocar dessa forma a solução, tá? Lembre-se, pessoal, não tem acento e não tem cedilha. Então, não botem, tá? Então, coloquem dessa forma assim mesmo, fica solucão, bem isso mesmo, tá? Então, na programação vocês praticamente nunca vão usar, né? A não ser em textos, acento e cedilha, tá? Então, não coloquem. Eu vou colocar a solução mestre, mas vocês poderiam colocar a solução container, então, porque é uma div que vai conter tudo dentro, né? Então eu vou colocar a solução mestre mesmo, tá? Dentro dela aqui eu vou colocar uma outra div, que vai ser a div que eu vou colocar o nome de class aqui, eu vou colocar para ela solução texto. Então vocês veem que tudo eu vou nomeando de acordo, ó. Texto, vocês vão entendendo conforme vai decorrer o projeto, vocês vão entender. Então eu vou colocar um P aqui. Dentro desse P eu vou colocar um lorem y, que é aquele texto que eu ensinei na aula passada, né? Se você não viu a aula passada, você perdeu aí, volta lá e vê como pegar esses textos pré-prontos já, né? Pra gente só estilizar. Então, vamos ver como é que tá ficando lá a nossa sessão, ó. Tá aqui o nosso título e tá aqui o nosso texto. Então, vamos continuar aqui, né? A estilizar o nosso projeto. Então, eu fiz o meu P aqui. Eu já vou encerrar a div, ó, class texto, ó. Por que eu botei? Ó, aqui é um container que vai conter uma div que vai ter texto e vai ter uma div provavelmente da imagem. Entenderam? O porquê que eu coloquei mestre, poderia ter colocado container, e por que aqui eu coloquei texto. Então é por esse motivo, tá ok? Então vamos continuar aqui. Essa div aqui nós vamos dar o nome de solução img, né? Vamos colocar assim essa nossa div aqui, e aqui dentro a gente vai colocar a imagem que a gente vai colocar no nosso projeto. E aqui a gente vai colocar a nossa imagem, né? Então img, eu não tenho a imagem aqui ainda, ó, eu não trouxe elas para cá, eu vou trazer a nossa imagem para cá. Deixa eu pegar aqui a imagem. Aqui, Mulheres Merecem. Para você, deixa eu trazer aqui para o nosso projeto. Tá aqui, ó, não tá aqui ainda. Tá só até onde a gente fez. Então, vamos fazer aqui, ó. Tá colocada aqui a imagem, ó, Mulheres Merecem, da seção Mulheres Merecem. Então, eu poderia colocar o nome da nossa seção aqui, que a gente colocou aqui no nosso projeto, né? Poderia colocar aqui solução. Também poderia, tá? Então, feito isso, né, a imagem eu já ensinei para vocês como buscar, né, ponto barra para ele retornar ali, e na nossa imagem, na nossa pasta de imagens, Mulheres Merecem, tá aqui. E aqui vocês colocam, né, um nome, né, então aqui imagem e do que se trata, né, essa imagem. Então você escreve aqui do que se trata essa imagem, né.
Então tá aqui a nossa imagem já, ó, ela já vem para cá. Então vamos ver como é que tá ficando lá. Olha só, tá aqui a imagem, ó. Mas pode ver que tá todo fora, né? Sem estilização nenhuma. Olha como fica feio. O código é esse, mas olha como fica feio se tu não tiver uma estilização, né? Então fica muito feio. Então é por isso que serve o CSS, pessoal. Então, olha só. Vamos então, tá pronto aqui, né? Até aqui tá pronto. Então olha só, vamos acompanhar aqui a sessão. Sessão. Dentro da sessão a gente tem um H2, né? Que é um título ali, um subtítulo, né? Abaixo dela a gente tem uma div mestre, que dentro dessa div mestre a gente tem essas duas div aqui, ó. Por que eu fiz assim? Porque essas duas div aqui vão ficar uma ao lado da outra. Então eu faço assim, eu coloquei uma outra div aqui, ó, que eu vou colocar aqui um display flex aqui para os dois ficar um do lado do outro. E aí esse título vai ficar, que está fora da div, ele vai ficar superior às duas, ao texto e a imagem que vão estar um ao lado do outro. E aqui embaixo ele vai ter o botão. Então aqui embaixo ele vai ter a div de chamada, que a gente já criou padrão, então é só nós copiar ali, copiar e colar com o botão, já vai vir, porque a gente já fez o botão aqui no header, né? Então a gente já fez no header, a gente já fez no sobre. Então esse botão a gente deixou global, então é só copiar e colar, né? Então vamos continuar aqui, vamos então partir para o nosso CSS para começar a estilizar e colocar as coisas no lugar, né? Então vamos lá, vamos fazer aqui a nossa estilização. Então, a seção Mulheres Merecem, olha só, pessoal, eu sempre comento tudo. Comentem para vocês saber aonde começa e aonde termina as coisas de vocês, né? Então aqui, section solução, né? Então vamos lá, então ela é olha só, essa é a diferença de uma ideia boa, ó. Ela te ajuda, né? Então, qual é a seção? Solução. Então, vamos levar para lá para não ter perigo. Então, feito isso, vamos dar uma largura, largura de 100%. E já vamos dar aqui um display flex. Display flex. O que esse display flex vai fazer? Ele vai colocar tudo um ao lado do outro. Ele vai colocar tudo um ao lado do outro. Vamos ver aqui, olha só, o título ficou do lado, ó. O título do lado daquela imagem, ficou assim, ó. Ó, ele pegou esse título aqui e colocou do lado dessa div aqui, ó. Mas não é isso que a gente quer. Então a gente vai colocar em coluna. Então, ó, display flex. Então eu vou colocar para ela ficar em coluna. Eu não precisava colocar aqui, tá? Eu não precisava. Ele já vem pro padrão em coluna. Mas eu deixo sempre. Eu gosto de colocar para não ter problema. Pode ser que algum navegador aí tenha alguma configuração diferente. Então eu já coloco, tá? Então, flex direction ou tá ali com acontece algum erro, alguma coisinha, né? Então aqui eu já forço ele ficar do jeito que eu quero. Flex direction column, então eu vou colocar aqui um justify content. Quando eu coloquei esse flex direction column, ele já colocou um abaixo do outro de novo, ó. Colocou o título e a div um abaixo do outro. Então aqui eu estou dizendo para ele colocar o centro, né? Então vamos colocar aqui uma line itens center também. Vamos colocar aqui um border top aí, se eu não estou enganado, ele tem um border top, né? Ele tem um border top, sim. Border top. Tem um border top de, vamos pôr aí uns 5 pixels para nós enxergar ele, depois a gente pode ir mudando se a gente quiser. Solid e a cor que ele é, eu tenho aqui também. Deixa eu pegar aqui a cor. Vamos ver lá. Isso aí. Essa é a borda que a gente quer. Então, colocamos aqui, né, o nosso border top. Ele tem uma borda no bottom também, eu não me lembro. Tem uma borda no bottom, ó. Tem essa borda e essa borda. Então é isso que a gente vai colocar aqui agora. Então a gente vai colocar aqui um border bottom também, né? Border bottom de 5 pixels. Solid. E vamos colocar a mesma cor. Fez lá e fez aqui. Perfeito.
que mais que a gente vai colocar ali? Vamos colocar aqui, vamos dar um padding aqui, ó. Deixa eu botar aqui um padding top. Deixa eu já mostrar para vocês. Olha só, ele está colado aqui, né? Vocês estão vendo? Quando eu dar um padding top de tantos pixels, ele vai dar um espaço interno dentro dessa seção inteira. Então ele vai dar aqui, ó. Como é topo, ele vai dar aqui, ó. Se eu botar 10 pixels, ele vai dar 10 pixels do início da seção para dentro. Então é um espaçamento interno. Então eu vou colocar aqui 20 pixels, vocês vão entender. Olha só. Ele não aumenta a minha seção, ele não aumenta o tamanho da minha seção. Ele simplesmente dá um espaçamento interno, tá? Se eu tivesse colocado um rate aqui, ele não ia aumentar o tamanho da minha seção, ele ia deixar com espaçamento interno, mas eu não gosto muito de usar o rate, eu vou deixando o conteúdo mais livre, né? Mais solto. Então, um padding aí, né? Vamos botar um padding bottom também. Aqui eu poderia botar tudo junto, tá, pessoal? Só que eu tô fazendo separadinho para vocês terem uma noção como funciona. Ó, deu espaçamento aqui também. Então, feito isso, né? Vamos dar uma margem aqui para ela, uma margem bottom aí de 60 pixels para ficar. Agora sim, a margem ela dá de fora, ó. A margem dá daqui da parte de fora, externa da seção, para baixo, nesse caso nosso. Ou poderia ser para cima, né? Então, agora sim. Mas o padding é interno e a margem é externa. Assim fica mais fácil de explicar. Vamos continuar aqui o nosso projeto, né? Vamos, então, dar um background, né? Um background color aí para nossa seção ali, né? Eu tenho aqui a nossa cor aqui. Background color, background por si só já vai dizer, né? É a cor de fundo, né? Então, olha só. A cor de fundo já está como a gente queria. Vamos continuar aqui, então. Então, como eu sempre faço, né? Eu dou o caminho das coisas. Então, dentro da seção solução ali, né? A gente tem um H2. Esse H2 a gente vai fazer o que? Vamos dar uma margem top para ele aí de 40 pixels. Vamos dar aí uma margem bottom para ele de uns 50 pixels. Vamos dar também um max width aí para ele, né, que é a largura que ele vai funcionar aí de no máximo uns 950 pixels, né? Vamos ver como é que ficou aqui. Olha só, a gente quer que ele fique nessa forma aqui, ó. E aqui. Então, eu não estou deixando ele ocupar a tela inteira. Quer ver? Eu vou botar um background color para vocês terem uma noção. Background color. Vou botar qualquer cor aqui só para vocês terem uma noção. Ó, esse é o tamanho máximo que ele vai permitir, 950 pixels. E aí ele vai se diminuindo de acordo com a tela, né? Eu não boto porcentagem que ele fica mais fácil de eu fazer a parte a parte responsiva dele, tá? Então, feito isso aí, né? A gente fez aqui o nosso H2, vamos ver o H2, acho que ele tem vamos botar aqui para ele ficar daquele jeito lá, nós temos que botar um Text Align Center, né? Text Align e Center, para ele ficar naquela posição que a gente quer que ele fique. Ó, já ficou. E a cor dele aqui é branca. Né? Então vamos continuar aqui. Nosso branco. Então, o nosso H2 está pronto. Então vamos continuar aqui. Ah, não botamos o font size dele, né? Então nós vamos ter que colocar aqui também, né? O font size max, eu já vou botar ele já na forma responsiva, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui 22 pixels, o mínimo que ele vai ter, e o máximo que ele vai ter é 2.8 view width. Então vamos lá, vamos ver. Opa, deixamos muito grande ele, né? Acho que eu botei 21, né? Então ficou enorme. Olha só, aqui sim, ó. Então ele já está responsivo, ó. Deixa eu botar aqui só o texto para vocês verem, olha só. O texto já está responsivo. Ele já vem ficando
responsivo, né, para gente. Então essa é uma grande vantagem também, né, vamos por aqui, né, tá 75, vamos pôr um pouco mais, né. Ó, o nosso texto já está responsivo. Então, vamos continuar aqui o nosso projeto. Então a gente fez o nosso H2 aí, vamos continuar então. O que a gente vai fazer agora? A gente pega a nossa... E o que é o próximo elemento? O próximo elemento é a nossa div class. Vamos ver aqui a nossa div mestre, né? Solução mestre. Solução mestre. Então o que eu vou fazer nessa solução? Primeira coisa eu vou fazer, dizer para ela ter uma largura de 100%. Eu vou colocar para ela que eu quero que ela tenha um display flex. Lembra que o display flex faz? Ele já coloca um do lado do outro, ó. Ele já colocou o texto do lado da imagem. Então ele vai ter um display flex, mas eu quero dizer para ela que eu quero que tenha um display flex flow aí de linha e que tenha que elas sejam irmãs ali. Quando ficar responsiva, uma chegou ao ponto de o tamanho máximo ali, uma desce abaixo da outra. Se eu não colocar esse wrap aí, ele vai ficar do lado igual, vai ficar distorcido o projeto. Então por isso que eu coloco ali. Então aí nós colocamos aí um Justify Content aí para ele. Vamos pôr um Justify Content Center. Vamos botar uma margem aí, uma margem bottom de 40 pixels. Então, feito, olha só. Ele não ficou do lado um do outro mais porque o texto está grande e a imagem está grande. Agora a gente vai ajustar eles para eles ficarem um ao lado do outro também. Vamos lá. Olha só. Section, a solução, e div, solução mestre, né? E aí o que vem depois? Vem uma outra div, né? Div, e é a div de texto, solução texto. Então vamos lá, vamos colocar aqui a nossa div solução texto. Vamos fazer aqui, então, vamos dar um máximo de largura para essa div de solução texto de 800 pixels. É uma máxima de largura bom. Vamos dar para ela aí também um text align center. Aliás, vamos dar um left, né, para ela o texto ficar todo da esquerda para a direita, né, para ficar bonitinho, padrão projeto. Um line height aí. Já explico o que é o line height. Deixa eu botar aqui. O line height ele vai fazer isso aqui, ó. Vocês viram, ó, que ele espaçou aqui, ó, entre uma linha e a outra, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, diminuiu. Aumentou. E aqui vocês podem ir colocando, ó, de acordo com o projeto de vocês, né, para ficar mais fácil a leitura, né? Então eu uso entre 1 e 8, 2, 1.8 e 2. Ó, acho que até 1.8 ficou até melhor. Então, um line height aí para nossa div de texto, né? E vamos dar uma margem para ela aí. Vamos dar uma margem bottom aí de 20 pixels. Então, nossa div, ó, ela já diminuiu consideravelmente o tamanho dela, né? Então, vamos continuar aqui o nosso projeto. Então, dentro dessa nossa div texto, a gente tem o nosso P, né? Então, o nosso P aqui, vamos estilizar o nosso P, ó. Aqui. Então, dentro da nossa div, a gente tem o P. Agora, a gente vai chegar no P. É esse que a gente vai estilizar. Então, sempre o final que a gente vai estilizar. Mas eu dou o caminho para me saber, ó. Tá dentro da div solução, da seção solução, da div solução mestre, da div solução texto, e é o P que eu estou estilizando. Então vamos lá, vamos para o nosso P aqui, né? O nosso P, vamos dar aí para ele um width, né, que é uma largura de 95%, ele vai ocupar 95%. Por que eu dou isso? Para ele não ficar, quando está no celular, para ele não ficar encostado na margem do celular. Então ele tem um recuozinho, então por isso que eu coloco isso aí.
Vamos dar aí uma margem para ele dar uma margem alta para ele se posicionar no centro, né, da div texto. Vamos dar uma cor aí, a color é branca. O text shadow, né? O text shadow, pessoal, ela é a sombra, é uma sombra que faz. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó o branco, tá ruim de entender, né? Agora eu coloco o text shadow, ó. Text shadow de 2 pixels, vou colocar aqui 2 pixels, opa, 2 pixels. Aqui esses 2 pixels aí que eu estou colocando e esses 5 pixels, os 5 pixels aqui conforme ele vai se espalhar, né? E a sombra, e os 2 pixels aí é a posição. Se eu quero menos, se eu botar menos 2 pixels, ele vai para a esquerda. Se eu colocar mais 2 pixels, deixar nos 2 pixels, ele vai para a direita. Então funciona isso, ou menos 2 pixels para cima e 2 pixels para baixo. Então é assim que faz. Pixels, e aí eu vou colocar a cor aqui, eu tenho a cor aqui para nós fazer uma sombra bacana. Aí a cor da sombra, pessoal, vocês têm que ir testando. Vocês podem, quer ver, olha só, vem nesse quadradinho e aqui tu vai testando, ou deixa mais claro, deixa mais escuro, depende muito do fundo, né? Então no nosso caso essa cor aqui ficou bacana, né? Então tá aí o nosso P aí, já colocamos ele. Agora vamos deixar ele aí numa forma responsiva, vamos botar o tamanho da fonte dele já e deixar responsivo já, né? Quanto mais eu fizer aqui, menos eu me atrapalho depois na hora de deixar responsivo o projeto. 16 pixels, weight aí, V, aqui, ó, view width. Então o que eu estou dizendo para ele? Que ele vai ter um tamanho mínimo de 16 pixels e uma largura máxima de 1 view width. Olha só, esse é o tamanho máximo que ele vai ter, e aí ele vai chegar até um 16 pixels, tá? Então é assim que ele vai funcionar. E aí a gente tem que deixar o nosso projeto, tem que dar umas atualizadas, que às vezes o nosso inspecionador aqui ele dá umas bloqueadas legal. Por exemplo, agora ele não tá se adequando. Aí a gente tem que dar umas reiniciadas no projeto aí para ver o porquê que tá dando esse problema. Então, se acontecer isso com vocês, pessoal, muitas vezes tu fica ali tentando corrigir o código, basta fechar o projeto e abrir de novo que ele vai funcionar, tá ok? Então eu fiz isso, eu fechei o projeto e abri de novo aqui, né? E aí, teoricamente, ele funcionou, olha só, tá tudo certinho agora. Então, muitas vezes, pessoal, tu tá quebrando cabeça e por que que não tá dando, por que que não tá dando? Experimenta fechar e abrir de novo, tá? Porque acontece muito isso. Isso eu sofria muito no início, é por isso que eu tô dando esse alerta para vocês. Ó, aqui tá tudo certinho, ó, tudo certinho. E aquela hora eu tava aparecendo, e naquele momento tava aparecendo que tava errado, alguma coisa tava errada no projeto, e não era. Era só o problema com o navegador aqui, tá? Então cuidem isso, tá? É um alerta para vocês. Feito isso, então o nosso P está estilizado, né? A gente já fez o nosso P. O que vem depois do nosso P para estilizar? A nossa imagem. E a imagem está dentro da nossa seção, solução e dentro da nossa div mestre, mas não está dentro da div texto. Né? Então, a gente vai fazer o que? Vai pegar até a div mestre, ó. Ele não está dentro da div texto, ó. Vou fechar aqui a div texto, ó. Div texto, ó. Aqui está a imagem, ó. Está dentro da mestre, mas ela está no mesmo nível, né, de hierarquia da texto. Ela é uma irmã da texto. Então, nós vamos pegar aqui ela agora. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui, div solução imagem. Aí a gente vai para nossa imagem. O que eu vou fazer na imagem? Eu vou dar para ela aí uma largura de 400 pixels. Posso fazer sim um max width para ter no máximo essa largura, né, de 400 pixels. E aí agora eu tenho que trabalhar a imagem que está dentro dela. Estou dando o tamanho que eu quero que ela tenha, essa div. Só que eu tenho que colocar aqui também para IMG mesmo, para a própria elemento IMG, para ela obedecer
Então eu disse que eu quero que essa div aqui tenha 400 pixels no máximo. Só que eu tenho que fazer esse elemento aqui obedecer o pai dela aqui e ficar dentro. Então olha só, ela não está dentro. Ó. Opa, ela não está dentro aqui. Aqui, ela não está dentro, né? Então ela tem que obedecer e ficar dentro aqui do nosso projeto. Então é isso que ela tem que fazer. Ela tem que aqui, ó, olha o tamanho que ela está aqui, ó. Ela não está com o máximo de 400 pixels. Então a gente vai, mas já colocou um do lado do outro, né? Então a gente vai fazer isso aí. Vamos dizer para ela aqui, ó, o max width tenha um máximo de largura de 100%, de 100% dos 400 pixels aqui. Então é isso que a gente quer que ela tenha. Olha só a diferença. Ela obedeceu o tamanho. Agora ela tem no máximo 400 pixels. E já ficou tudo certinho. Vocês viram a diferença? Então eu estou dizendo para ela, ó, se comporte usando o máximo da largura do teu pai. Nada além disso. Tá? Então é isso que a gente está fazendo aqui. Então tá feito isso aí. Vamos dar uma olhada aqui no nosso projeto. Olha só, pessoal, eu não precisei fazer muita coisa de responsividade, ó, nessa sessão. O que eu mais usei responsividade até agora foi no menu, porque nas outras sessões, olha só, já ficou, eu já fui deixando ali, quando eu coloco aquele max width ali, quando eu já coloco a largura mínima para o texto, a largura máxima, eu já estou deixando, já estou fazendo a parte responsiva já ali do nosso projeto. Alguma que outra coisinha tu vai ajustando, né? Então é ali que eu estou fazendo já o nosso projeto se adequar na forma responsiva. Então aqui eu vou colocar aqui um... Na verdade aqui eu não preciso colocar mais nada, né? A minha tela aqui que eu estou fazendo o vídeo aqui, ela é pequena. A minha tela grande ela acabou dando um problema aí, eu estou tendo que usar a tela pequena. Então é por isso que ela não está aparecendo aqui de uma forma maior aqui, ó. Ela está aparecendo que está com a margem... Vamos ver se... Olha aqui, ó, já está aqui com essa 75, já ficou melhor, ó. Nosso projeto aqui está pronto, essa sessão está pronta. Falta só nós colocar o nosso botão, que é um copia e cola, né? É um copia e cola. Vamos pegar aqui então. Então agora está faltando o quê? O botão de chamada, né? Só falta esse botão aqui para nossa sessão ficar pronta. E esse botão vai ficar aqui. E aonde eu tenho esse botão? Vocês lembram onde a gente tem esse botão? A gente tem esse botão aqui, que a gente colocou na aula passada. A gente tem esse botão no nosso header. Tá aqui ele também. Então a gente tem esse botão em vários lugares. Então a gente só vai vir aqui, ó. Tá pronto. Vamos aqui atualizar. Olha aqui o nosso botão, ó. Tá aqui, ó. Porque a gente deixou de uma forma global lá na nossa primeira aula de código mesmo, lá no nosso início, acho que é na aula 3. Já deixou ele de forma global. Então aqui eu só chamo ele, ó. Chamo onde eu quiser. E o que que eu faço com esse botão aí, Zezerino? Olha só. Esse botão aqui eu posso levar o cliente a apertar no botão e colocar aqui, eu coloco aqui, ó, uma configuração para levar para o WhatsApp. Então eu posso levar para o WhatsApp da maquiadora, a maquiadora lá fazer o merchan dela, para ela agendar ou algo do tipo, né? Quero agendar agora, ela vai agendar na agenda dela física, né? Um horário para a pessoa que está usando. Eu posso colocar aqui um caminho usando o CSS, o JavaScript, para ele ter uma interação e ele levar para algum lugar da nossa página. Eu posso colocar aqui um link que vai direcionar para alguma agenda eletrônica da nossa maquiadora. Eu posso colocar aqui um link que vai direcionar para uma outra página. Se eu tivesse uma página aqui de produtos ou uma agenda em outra página, eu poderia fazer isso aqui. Então aqui eu faço N coisas, né? Então nosso projeto até aqui, ó, olha só, eu não fiz muita configuração de responsividade no início, pessoal. Eu sofria muito, porque daí eu fazia aqui, aí eu fazia todo o código, aí eu vinha fazendo para tablet, aí eu vinha fazendo para celular. Aí, com a experiência a gente vai aprendendo, algumas coisinhas, como por exemplo
Isso aqui, ó, Max Width, cadê um P aqui, ó, o P aqui, ó, isso aqui, o font size aqui, botar um máximo aqui, ó. Essas coisinhas já vão deixando meu código responsivo, porque aqui, ó, a seção ela já está automaticamente responsiva, porque eu já dei um tamanho para ela de 100%, então sempre vai ter 100%. Então o que eu vou fazendo? Ó, aqui, ó, que eu teria que fazer se eu fosse fazer como eu faria antigamente? Criaria aqui na parte mobile, eu criaria aqui, eu botaria aqui uma font size de 25 pixels, 28 pixels, 30 pixels, e aí depois chegava um certo tamanho e ficava grande demais. Eu tinha que trazer para 22 pixels, aí ficava para um tamanho muito grande de novo, já para aquele tamanho 16 pixels. E assim eu ia tendo que fazer de pouco em pouco. Assim não. Assim, dessa maneira aqui, ó, eu já deixo um tamanho estipulado. Ó, ela vai ter um tamanho máximo de 2.8 view e um tamanho mínimo de 22 pixels. Então ele vem se diminuindo entre esse tamanho aí. Ele vem se diminuindo, vem se adequando entre esse tamanho. A tela vem diminuindo e ele vem se adequando. Então facilita muito, né? Então, galera, por hoje era só. A nossa sessão está finalizada. Eu peço aí que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês deem like. Galera, o nosso tutorial tá ficando bacana, tá ficando grande, tá ficando bom. É um site profissional, tá ficando um site profissional mesmo. Eu mostrei desde a estrutura profissional. Então, vamos se inscrever no nosso canal e vamos fazer o nosso canal crescer. Quanto mais vocês se inscreverem, mais vocês interagirem, mais vocês curtirem, mais eu fico animado para fazer conteúdos novos para vocês, tá? Eu tô pensando em fazer aí, assim que nós terminarmos nosso projeto, em mostrar como eu hospedo de graça esse site, aonde eu hospedo, aonde eu faço deploy desse meu site. Tem alguns lugares que eu faço, que eu uso de graça, completamente de graça, com URLs aí amigáveis, não precisa nem gastar no primeiro momento comprando aí uma comprando um www ali, né, que agora fugiu o nome aqui, mas comprando domínio, tá? A cabeça também falha em alguns momentos. Então, não sem precisar comprar um domínio, porque, claro, tu quer botar o www.teunome.com.br, tu vai ter que gastar, né? Mas aí eu consigo, eu hospedo em uma plataforma que ela tem uma URL amigável, né? Então, não fica feio, fica bacana. Se quiser deixar, vai ficar bacana do mesmo jeito. Então, galera, eu estou pensando em fazer isso aí pós esse nosso tutorial aqui para mostrar para vocês aonde vocês podem hospedar o projeto de vocês. Só que vou ter que botar um desafio aí, né? Vamos chegar aí nos 120 inscritos aí e aí eu vou liberar essa aula para vocês. Como hospedar, como fazer o deploy. Então, o site não fica só aqui. Não finalizou o site e agora? E agora você tem que hospedar, você tem que fazer um deploy. Então, vou ensinar ali como fazer isso aí. Então, para isso, a gente vai ter que chegar em pelo menos 120 inscritos. A gente está com 95 inscritos hoje. É bom, porque o canal é um canal novo, tem um mês e meio, 2 aí de canal, um canal novo. Significa que eu estou bem feliz já, né? Mas vamos aumentar aí esse número de inscritos, porque tem vídeos aí com mais de 500 visualizações. Então, não custa nada se inscrever, não vai ter gasto, basta só se inscrever, né, galera? Se tá te ajudando ou pode ajudar outros, se inscrevam lá, indiquem e vamos junto fazer esse canal crescer, tá ok? Então fica aí o meu pedido para vocês. Por hoje é só, o nosso projeto aí tá finalizado aí, a nossa sessão de Mulheres Merecem, e aí o próximo passo é a sessão makes, né? E a gente vai falar um pouquinho das maquiagens aqui, vamos criar essa parte aqui do projeto, tá ok? E aí o próximo passo é o nosso footer, que é o final do nosso projeto. Então nós temos mais 2 aulas aí, e aí depois, dependendo de como for a quantidade, se a quantidade de inscritos chegar a 120 inscritos, eu vou mostrar como fazer o deploy do projeto, tá ok? Muito obrigado aí, bom final de semana aí.